Mas, Jesse, qual que é a sua opinião sobre a impunidade no caso do Alexandre Martins? Então, a impunidade, costuma-se usar muito o termo sensação de impunidade no Brasil, né? Mas não é uma sensação. Há realmente uma impunidade muito grande. No caso específico do Alexandre, eu acho que é pior ainda, porque costumamos dizer assim que a justiça funciona para alguns, não funciona para outros. Então você imagina que um membro do judiciário foi barbaramente assassinado porque lutava por uma causa para lá de irrelevante, e até hoje os mandantes desse crime estão a solto. E a sensação que dá é que jamais vão enfrentar um julgamento e vão efetivamente prestar conta para com a sociedade. Então, nesse caso específico, eu acho que a questão da impunidade choca mais, porque se esperava, então, bom, sendo uma pessoa conhecida, no caso de repercussão nacional, um membro do próprio judiciário, que as coisas funcionassem de uma outra forma, né? Tivesse um outro encaminhamento, um outro desfecho, e não é aquilo que a gente vê. Então, mais uma vez, se mostra que o poder, o dinheiro, a influência, ela acaba inclusive tornando crimes como esse impunes, né? Mesmo envolvendo um membro do judiciário, mesmo sendo um caso notório, o que é lamentável, né? O que é lamentável. E assim, eu como professor, em casos como o do Alexandre, assim, quando esses casos são tão notórios, porque a justiça deveria funcionar igualmente para todo mundo, né? Teoricamente, esse é o princípio básico da democracia, né? E de uma república que tem uma constituição e não sei mais o que. Agora, o que acontece é que a impunidade ela causa um estrago muito grande na sociedade. Não é a questão assim, já é lamentável o fato de crimes serem impunes, isso já é um problema gravíssimo, né? Mas o reflexo que isso tem para a sociedade, o reflexo que isso tem na formação das pessoas num país. Então, assim, por exemplo, eu sou professor, eu trabalho com educação, formação da cidadania. Então, agora, por exemplo, o Congresso Nacional está tentando aprovar uma lei que torna obrigatório o ensino da moral, da ética e da cidadania nas escolas, embora isso já seja uma prerrogativa da educação, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas quando as instituições do país não funcionam, a escola ela não dá conta de consertar essas coisas. Então, assim, você o tempo inteiro está vendo que não há uma sensação de impunidade, que há sim uma impunidade reinante no país. E essa impunidade, junto a membros do judiciário, do executivo e do legislativo, quer dizer, de onde mais deveria vir o exemplo, nós estamos recebendo aqui embaixo péssimos exemplos. É claro que não podemos generalizar. É claro que grande parte do judiciário é responsável, é honesto, batalha por uma justiça, etc. Assim como existem, nesse caso, poucas, mas no legislativo existem pessoas boas também, honestas e interessadas em um país melhor. Mas, então quando vem casos assim, de impunidade, junto aos poderes constituídos, que deveriam ser os primeiros a dar exemplo, então isso tem uma repercussão forte junto à sociedade, porque fica aquela questão assim, bom, se lá em cima, eles que deveriam dar exemplo, fazem tudo errado e ficam impunes, então há uma possibilidade de que eu também faça coisas erradas aqui embaixo e que eu também, de alguma forma, consiga escapar do rigor da lei, né? E isso vai criando nas crianças que agora estão crescendo, nos jovens que agora estão na escola, que essa possibilidade ela é verdadeira no país. Ou seja, a justiça não funciona para todos igualmente. A impunidade, ela reina no país. Então isso vai causando um estrago muito grande na formação moral, ética e cidadã das pessoas.
Então você entra na sala de aula, por exemplo, você vai tentar educar os jovens, as crianças, dentro dessa linha do raciocínio da boa conduta, da justiça, da ética, da moral, da cidadania. Mas o que essa criança está percebendo na sociedade, através de casos, inclusive como esse do Alexandre, é que há sim uma possibilidade de você cometer um ilícito, de você cometer um crime grave, e que ainda assim você fica impune. Então, se a impunidade por si só ela já é um problema, ela está causando estragos gigantescos na formação dessas novas gerações. E isso é muito grave, né? Então, assim como a corrupção, porque essas coisas não estão separadas, né? Não adianta você imaginar que o assassinato de um juiz ou o assassinato do João lá na favela, que isso de alguma forma não está interligado com a questão da incompetência política do país, da corrupção do país. Não existe fatos isolados. Isso de alguma forma, isso faz parte de uma mesma situação do país. E isso é muito lamentável. Então, assim, eu sinto que às vezes a escola, talvez até mesmo as famílias, né, que parece que às vezes nós estamos pregando no deserto, porque você está dizendo uma coisa para a criança, para o jovem, e ela está vendo outra na sociedade. E isso é muito triste. Hoje você chega numa sala de aula, então você vai trabalhar questões como moral, como ética, como cidadania, como respeito à lei e coisas desse tipo. Então seria muito bom se a gente tivesse muitos exemplos para citar numa sala de aula, assim, olha, seja ético, seja correto, seja cidadão, e um dia você será como quem, né? Não é que não tenha, mas os exemplos são poucos. Então você vê que, por exemplo, nos poderes constituídos, aquelas pessoas que deveriam ser referências, poucas são efetivamente referências para esse jovem que está em formação. Então, a corrupção e a impunidade que andam de braços dados no país, elas causam um estrago sem precedente a toda uma geração. Toda uma geração não, a gerações e gerações, porque sob o efeito disso estão várias gerações do país, e consertar isso é complicado. E não adianta, no Brasil, nós temos visto o tempo inteiro, né, que nós precisamos de aperfeiçoar a legislação, que nós precisamos criar leis mais rígidas e não sei mais o que. Sim, talvez precisemos mesmo de todas essas questões. Reformular o Código do Processo Civil, do Processo Penal, e todas essas questões, isso seja importante. Mas tão importante quanto é você criar mecanismos para essas leis funcionarem, porque não adianta você criar leis de primeiro mundo em um país onde as coisas não funcionam. Então nós precisamos de mecanismos para fazer a lei funcionar efetivamente. Nós precisamos de pessoas competentes, nós precisamos de mão de obra competente, nós precisamos de estrutura para isso. O que se percebe que também não tem, né? E sobretudo nós precisaríamos de políticos extremamente comprometidos com o futuro dessa nação, comprometidos com a decência, com a moral, com a ética, com a cidadania, porque afinal de contas os legisladores são eles. E cabe a eles então encaminhar isso, encabeçar esse processo, coisa que hoje, diante do quadro que se vislumbra em Brasília, por exemplo, é muito complicado de você acreditar. Mas não podemos perder a esperança, né? Não podemos matar a utopia, como bem diz o grande pensador português Boaventura de Sousa Santos, né? Não matemos a utopia, precisamos dela para viver. Mas está cada dia mais complicado no país.